Nós vamos continuar nossa aula, né? Sinais de segurança, parte 2. E aí vamos continuar conversando um pouquinho rapidinho, né? Sobre o funcionamento, como vocês sabem. E aí vamos nessa segunda parte, que é um pouco curta. São alguns exemplos simples que nós vamos ver aqui. E estão um pouco fora do que tem na NR26, né? Mas que faz parte do conjunto da SNR. Então, os sinais de segurança, então nós temos a norma regulamentadora NR26, que tem o objetivo de fixar as cores que devem estar usadas no local de trabalho. Para a prevenção de acidentes, as cores têm que ter, para identificação dos equipamentos de segurança, para delimitar as áreas, para identificar as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertir contra os riscos. Né? A sinalização de segurança, essas cores vão ser feitas para isso. Vai ter que ser adotadas essas cores para a segurança nos estabelecimentos, locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Então, quando nós falamos das cores, o objetivo da NR26 é esse, como a gente falou no nosso primeiro encontro, vai ser para a prevenção de acidentes, né? Para identificar os equipamentos de segurança, delimitando as áreas, vai identificar as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertir contra os riscos, certo? E vamos adotar essas cores de segurança para estabelecimentos e locais de trabalho. Então, são todos os locais de trabalho e estabelecimentos para advertir acerca dos riscos existentes. Então, quais são as cores que nós usamos? Você pode acompanhar aqui em cima no slide. Quais são as cores que nós usamos normalmente? Usamos o branco, o azul, o verde, o alumínio, o cinza, o preto, o amarelo, o laranja, o vermelho, o lilás, o púrpura e o marrom. Professor, tem que decorar isso tudo? É difícil decorar, né? A gente não precisa decorar todos, mas criar uma leve noção do que é cada um. Caso surja uma dúvida, a gente pode consultar o documento e verificar para cada cor o que está pré-estabelecido. Mas é ideal que a gente tenha uma noção básica, mais ou menos, de que para que serve cada cor. Então, as cores devem ser... Vamos usar as cores, mas já tem que ter o mínimo possível, né, de cores dentro do ambiente de trabalho. Vamos reduzir essas cores, a fim de a gente não ocasionar distração e confusão e fadiga ao trabalhador. Então, tem muita cor, muita atenção, e aí ele desloca a atenção dele. Em vez de colocar a atenção dele para o trabalho que deve ser feito, para a atividade que vai ser feita, ele vai colocar a atenção dele nas cores. Então, vai ficar observando as coisas que vai chamar muita atenção dele. Então, a indicação de cor sempre tem que ser necessária, especificamente quando há de trânsito para pessoas estranhas ao trabalho. Certo? Então, a gente vai ter essas cores acompanhadas de sinais convencionais de identificação. Normalmente são palavras. Então, perigo, cuidado, atenção. Então, temos as cores associadas às palavras de identificação ou palavras de advertência, sempre associando com outros. Lembrando que as cores vão ser realizadas, colocadas, né, de maneira mais reduzida possível, evitando essa confusão dentro do ambiente de trabalho para os indivíduos. E lembrando que a gente vai especificar as cores, né, mais na área de trajetos de pessoas estranhas no local de trabalho. Isso a gente fixa bastante, porque são pessoas que estão vindo de fora, e ele não tem todo o conhecimento das atividades e do conhecimento que tem que ter para estar naquele ambiente de trabalho. Aí nós temos as cores. Vermelho. O vermelho deve ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção a combate de incêndio. Certo? A gente não deve usar o vermelho como perigo quando a gente fala de indústria. Então, quando é indústria, o vermelho a gente associa vermelho a perigo. Só quando a gente fala de indústria, na indústria, a gente não assimila o vermelho como perigo por conta que ele tem menos visibilidade em comparação com o amarelo, que tem alta visibilidade, e o alaranjado, que vai sempre indicar alerta. Então, a gente só usa o vermelho em outros momentos, certo? Vai indicar aqui em cima, como está dizendo, sobre proteção de combate de incêndio, certo? Hidrantes, caixas de alarme de incêndios, bombas de incêndio, sirene de alarme, né, de incêndio. Mas quando a gente fala de indústria, a gente não usa o vermelho como sinal de perigo. Nós usamos o vermelho como sinal de perigo em qualquer outro momento, menos dentro de uma indústria. Vamos usar sirenes de incêndios, caixas e cobertores para abafar chamas. Vamos usar extintores e locais que indicam onde tem extintores, certo? Localizar mangueiras de incêndio.
Vamos usar baldes de areias e água para a extinção de incêndios e tubulações, para o transporte de equipamentos de combate de incêndios e porte de saída de emergência, aquela plaquinha de emergência, onde a gente tem a plaquinha verde, né? Mas a placa indicando saída de emergência é verde, mas a placa de saída de emergência, ela tem que ser vermelha, fixada na porta ou em cima da porta de saída. A indicação correta seria a vermelha. Indicando a saída de emergência é a verde, né, que é segurança. Então, rede de água para incêndio, como sprinklers, mangueiras, certo? E a utilização das cores não dispensa o emprego das formas de prevenção de acidentes. Então, quando a gente fala das cores, o vermelho, o verde, certo? O púrpura, o lilás, o alumínio, o cinza, o preto, o branco, o amarelo, a gente não vai dispensar o emprego das outras formas de prevenção de acidentes. Então, a gente traz várias formas de prevenção de acidentes e só as cores não é suficiente. Então, a gente traz as cores associado a outras formas de prevenção de acidentes que nós temos, né? Medidas profiláticas, EPIs, EPCs. Então, a gente traz todo esse mecanismo, né? Traz as medidas, além dos EPIs e EPCs, podem desenvolver dentro do ambiente de trabalho. E as cores vêm para intensificar esses cuidados na prevenção de acidentes. Cor vermelha só será usada excepcionalmente em sentidos de advertência de perigo. Foi o que eu falei. A cor vermelha é usada para advertência de perigo. Só não usamos em indústrias, né? O resto sempre falamos perigo é a cor vermelha. Nas luzes a serem colocadas em barricadas tem que ser vermelhas, tapones, né, construções de qualquer outras obstruções temporárias, e botões e interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergência, vermelho. Então, ela vai estar sempre no sentido de advertência de perigo. Temos um exemplo aqui, certo? De alguma delas, e passamos para a seguinte cor. Amarelo. Ela vai ser indicada em canalizações, deve ser utilizada em amarelo para identificar gases não liquefeitos. O amarelo será empregado para indicar cuidado. Então, o amarelo sempre vai indicar o cuidado. Então, nós temos as partes de escadas portáteis, corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentam riscos, espelhos de degraus de escadas. Nós vamos ter aqui bordas, né? Nós temos de aberturas de solos desorganizados, plataformas que não possam ter corrimões, bordas horizontais, portas de elevadores que se fecham verticalmente, faixa de pisos de entrada de elevadores, meios fios onde necessitam chamar a atenção, paredes de fundos, né, de corredores sem saída, vigas de colunas de baixa altura, cabines, né, equipamentos de transporte e manipulação de materiais, tais como empilhadeira, tratores, montes rolantes, vagonetes, reboques, fundos de letreiros, aviso de advertência. Então, nós temos, além disso, vamos usar ele para pilares, vigas e postes, colunas, partes salientes da estrutura, equipamentos que são postos barrar, cavaletes, bandeiras com sinal de advertência, né, combinado com o preto. Vamos ter camadas de equipamentos suspensos, para-choques, listras verticais inclinadas, quadros pretos sinalizados sobre o amarelo quando houver necessidade. E aí vem a fita zebrada, vocês falam muito de fita zebrada. Ela vem da cor amarela associada com o preto, né? Para identificar esse sentido de cuidado. Branco vai ser empregado em passarelas, certo? Em circulação por meio de faixas, localização, direção, circulação por meio de sinais, localização de coletores de resíduos, localizações de bebedouros, zonas de segurança, áreas em torno de equipamentos de socorro, né, de combate a incêndios e equipamentos de emergência. O preto será empregado para iniciar as canalizações de inflamáveis, combustíveis de alta viscosidade, como óleo, lubrificante, asfalto, óleo, combustível, alcatrão e piche. O preto poderá ser usado em substituição ao branco ou combinado com este quando condições específicas existirem, beleza? Temos o azul vai ser indicado para cuidado. Nós temos aqui o amarelo, que indica cuidado, certo? Sendo que o amarelo é um cuidado onde a gente traz esse de perigo.
E aí nós temos o azul, que vai ser utilizado para indicar cuidado, ficando do seu emprego limitado a avisos contra o uso de movimentação de equipamentos que deverão permanecer fora do serviço, empregando em barreiras, bandeirolas, advertências a serem localizados nos pontos de comando, partir de fonte de energia e equipamentos. Então, o azul a gente utiliza nessa movimentação de equipamentos, certo? E avisos. Então, o azul vai ser para avisos, né? Então, vamos ao azul empregado em quê? Canalizações de ar comprimido. Sempre é obrigatório ter o azul, como vocês veem aqui na imagem, certo? Nós vamos ter, certo? Prevenção contra a movimentação acidental em qualquer equipamento em movimentação e avisos colocados na ponta de arranque de fontes de potência. Temos o verde. O verde é a cor que vai caracterizar segurança. Deverá ser empregado para identificar canalizações de água, né, e caixas de equipamentos de primeiros socorros, né, socorro de urgência. Vamos ter caixas contendo máscaras de gases, chuveiros de segurança. Nós vamos ter macas, fontes lavadoras de óleos. Lembrando que essa aqui é a água, essas caixas de equipamentos de socorro de urgência, viu, gente? Eu falei primeiro socorro, mas socorro de urgências. Vamos ter o quadro para exposição de cartazes, boletins e avisos de segurança. O verde vai indicar a porta de entrada de salas curativas de urgência. Vamos ter o verde para indicar a localização dos EPIs e caixas contendo os EPIs. Vamos usar o verde como emblema de segurança e disposição de segurança. Para mangueiras de oxigênio, soldas, certo? O laranja vai ser empregado para identificar as canalizações contendo ácidos. Então, o laranja vai mais para a identificação de ácidos. Partes móveis de equipamentos, máquinas e equipamentos. Partes internas de guardas e máquinas de posição de removíveis ou abertas. Faces internas de caixas protetoras e dispositivos elétricos. Faces externas de polias e engrenagens. Dispositivos de corte, bordas, serras e prensas. E botões de arranque de segurança. Então, tem o púrpura, que confunde muito com o lilás, que traz uma confusão danada, mas o púrpura aqui, ele no estudo, traz a diferença do lilás. Então, a cor púrpura vai ser identificada, né? Vai ser utilizada para indicar perigos provenientes de radiações eletromagnéticas penetrantes em partículas nucleares. Deve ser pregar a púrpura em portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam e armazenam materiais radioativos. Materiais contaminados pela radioatividade também tem que vir a cor púrpura. Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos contaminados. Recipientes e materiais radioativos ou refugos de materiais e equipamentos contaminados. E sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiações eletromagnéticas penetrantes em partículas nucleares. O lilás vai ser usado para indicar canalizações que contenham álcalis. As refinarias de petróleo podem utilizar o lilás para identificar os lubrificantes também. O cinza, a gente tem aqui nessa imagem aqui, o cinza vai ser o cinza claro para identificação de conexões em vácuo e o cinza escuro para identificar os eletrodos. O alumínio vai ser utilizado para canalização contendo líquidos, gases liquefeitos, inflamáveis e combustível de baixa viscosidade, como óleo diesel, gasolina, querosene e óleo lubrificante. O marrom pode ser adaptado para qualquer fluido não identificado pelas demais cores, a depender da característica que a empresa quer empregar. Então, tem algum fluido que não está pré-estabelecido, a empresa pode aderir o marrom. Então, nós temos aqui para condutores, né? Quando a gente fala de canalizações, essa segurança, nós temos o branco para vapor, o laranja para o ácido, o azul para ar comprimido, o amarelo para gases não liquefeitos, o verde para água, o preto para inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, o cinza para eletrodo e o vermelho para equipamentos de proteção e combate de incêndio. Então, só um lembrete, nós vamos associar, certo, o vermelho a perigo, o amarelo a cuidado, o azul a avisos, o verde para segurança e o laranja para atenção, beleza? Então essa aqui é importante saber. Sempre vermelho, perigo, amarelo, cuidado, azul, avisos, verde, segurança e laranja, atenção. Nós vamos associar as cores também com palavras de advertências que vão ser perigo, cuidado, atenção, sempre trazendo essas palavras associadas aos riscos. Então, perigo para substâncias que apresentam alto risco,
cuidado para substâncias que apresentam médio risco e atenção para substâncias que apresentam risco leve. Então, perigo, alto risco, cuidado, médio risco e atenção, leve risco. Beleza? E aí nós temos aqui, só para a gente finalizar, as cores para sinalização de segurança, para a gente voltar. Vermelho vai identificar os equipamentos de proteção ao combate de incêndio. Também vai caracterizar uma proibição, porque ela traz o que? Perigo. Quando a gente tira fora de indústria, ela traz perigo. Laranja vai indicar em partes móveis de máquinas e equipamentos de canalização de ácidos. Então, laranja sempre vai estar associada a ácidos, certo? Porque é utilizada para a parte interna de caixas protetoras de dispositivos elétricos, certo? E o laranja traz o que? Traz esse nome de atenção. Ele é visível, tem uma visibilidade melhor. O amarelo, tenha cuidado, é indicar situações de muito risco e que requer enorme atenção. Nós vamos o azul, que vai indicar ações obrigatórias e informações de avisos contra outros movimentação de equipamentos, certo? Então, perdão. Azul, indicações obrigatórias de informações de avisos contra uso de movimentação e equipamentos. O branco, faixas de localização, direção e circulação. E o preto, canalizações inflamáveis, combustíveis de alta viscosidade. O preto poderá ser usado em substâncias do branco ou combinado com este com as condições especiais exigirem. Nós temos algumas imagens aqui trazendo, certo? Vermelho, perigo, né? Nós temos aqui o amarelo, cuidado, o laranja, de atenção, seguido de palavras de advertências, o verde, segurança, o azul, de aviso. Então, nós temos esse tempo assim, né? Onde nós temos associar a cor, cada cor com essa associação, onde azul vai ter uma determinada situação, aviso, o amarelo, cuidado, certo? Perigo, vermelho. Então, vocês têm que, essa parte aqui, tem que saber identificar. Vermelho, perigo, amarelo, cuidado, azul, avisos, verde, segurança e laranja, atenção, certo? Ficamos para nossa próxima aula, que será presencial. Essa aqui só foi para a gente dar uma continuidade mais simples. Perdão pela demora, mas aqui está um resuminho mais ou menos do que a gente já viu também na aula anterior, na NR26. Aqui só foi um complemento. Ficamos para a próxima. Tchau, tchau. Até daqui.